Olá pessoal, a ideia desse vídeo é que a gente tenha uma apresentação rápida das principais estruturas anatômicas que compõem o sistema respiratório. Para facilitar isso, eu dividi em dois vídeos, um apresentando as vias aéreas superiores e o outro apresentando as vias aéreas inferiores. Então, o que nós vamos ver quando a gente fala de sistema respiratório é uma grande divisão, colocando as estruturas que funcionam como condução do ar, ou seja, captando o ar do meio ambiente e levando para dentro do nosso corpo, até uma região onde nós temos estruturas relacionadas à troca de oxigênio e gás carbônico, então a porção respiratória. Essa porção é microscópica, tem estruturas muito especiais e que são alvo principalmente de estudo da histologia e da fisiologia. Na anatomia, nós vamos falar principalmente das estruturas de condução. E aí nós temos estruturas que se apresentam do pescoço para cima, vias aéreas superiores, e estruturas do pescoço para baixo, vias aéreas inferiores. Então, nós vamos encontrar que a cavidade nasal, inclusive a própria cavidade oral, são as primeiras estruturas por onde o ar do meio ambiente entra no nosso corpo e será internalizado e depois ele será exteriorizado. Então, após a cavidade nasal, que é a estrutura clássica associada ao sistema respiratório, nós vamos encontrar a faringe. Seguindo-se a faringe, nós vamos encontrar a laringe, terminando aqui, então, essas estruturas principais das vias aéreas superiores. Na sequência, após a laringe, nós vamos encontrar a traqueia, que é um tubo que vai passar pelo nosso pescoço, vai se encaminhar por dentro da nossa cavidade torácica, vai se dividir em dois, vai se bifurcar, formando os brônquios principais, que vão então originar toda a árvore brônquica, como a gente chama, que vai originar o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Árvore brônquica é o nome que a gente dá a uma série de divisões sequenciais desses brônquios. Então, o brônquio se divide nos brônquios que formam os lobos pulmonares, depois se divide em segmentos, se divide múltiplas e múltiplas vezes, até chegar a brônquios tão pequenos que são chamados de bronquíolos. Esses bronquíolos já são microscópicos, a gente não vê a olho nu, mas eles ainda têm como função primordial conduzir o ar. Depois que eles originam os bronquíolos, que a gente chama de terminais, e os respiratórios, agora sim a gente tem estruturas de parede tão fina, tão delgada, que se encontram com vasos sanguíneos também tão finos, tão delgados, onde é possível fazer a troca de oxigênio e gás carbônico. Bom, vamos falar então rapidamente dessas estruturas que fazem a condução nessa região superior do nosso sistema respiratório. Então, o nariz, cavidade nasal, é a estrutura por onde passa o ar entrando no nosso corpo e saindo do nosso corpo. Então, nós vamos encontrar o nariz externo, que é essa estrutura mais anterior que a gente encontra na nossa face. E quando a gente olha para o nariz, a gente vai ver aqui abaixo dele, logo inferiormente ao ápice dele, que é a ponta do nariz, nós vamos encontrar duas aberturas, que a gente chama de narinas. As narinas são separadas por um septo nasal, e se a gente tiver a possibilidade de colocar um aparelho que abre essa narina e olhar lá dentro, nós vamos ver que dentro da nossa cavidade a gente tem projeções, estruturas laterais que se projetam para dentro da cavidade. Então, nós não temos uma estrutura única aberta, nós temos ela separada por um septo numa metade direita e numa metade esquerda, e ainda estruturas lá dentro que se projetam nessa cavidade. E quando nós olhamos num corte, que a gente chama de um corte mediano, que separa a metade esquerda e a metade direita, nós vamos ver que essas estruturas se projetam de forma organizada, tanto à direita como para a esquerda. E essas estruturas recebem o nome de conchas nasais. Elas são ossos revestidos
por tecido, um tecido mucoso, uma mucosa, e esse tecido ele tem a capacidade, ele dá um aspecto esponjoso a essa estrutura. Por isso, muitas vezes a gente vê uma denominação de um tecido esponjoso, ou antigamente era chamado de corneto nasal. Qual é a intenção de ter essas projeções com esse tecido, com essa aparência esponjosa? Aumentar a superfície de contato com o ar. Então, na hora que eu tenho essas projeções, eu aumento a superfície de contato do ar com essa estrutura. E como ela é uma mucosa, ou seja, ela não é impermeável como a nossa pele, e ela produz muco, que tem esse aspecto pegajoso, o que vai acontecer? Essa mucosa vai fazer a filtração e vai fazer uma troca com esse ar, aquecendo, perdendo calor e perdendo água, umidificando o ar, de maneira que seja um grande condicionador de ar e o ar que chega aos nossos pulmões é um ar já limpo, aquecido e umidificado. Isso é fundamental para que a troca gasosa aconteça de maneira adequada. Então a gente vê que ele é preparado para isso. Uma outra coisa interessante, nessa porção mais superior da nossa cavidade nasal, nós temos o contato, então o aparecimento de terminações nervosas, que são projeções de uma estrutura do sistema nervoso central, que a gente chama de bulbo olfatório, que vai formar nervos olfatórios. Então esses nervos olfatórios se projetam nessa região superior aqui da nossa cavidade nasal. Por isso que a gente cheira e sente o odor das coisas. Então a gente inspira o ar e a gente sente o odor dessas coisas. E quando a gente tem um processo de irritação dessa mucosa, entumecendo, inchando essa mucosa, produzindo muito muco quando a gente tem rinite ou está resfriado, o ar não chega nessa porção superior aqui da nossa cavidade nasal e a gente não sente direito o cheiro das coisas. Diferente da Covid, onde o que se viu é que aparentemente existe um dano nesses nervos, e aí a gente, não é que o ar não chegue, mas a gente não se torna apto a captar aquele cheiro. Então é uma situação um pouco diferente. Além disso, associados à cavidade nasal, a gente tem a abertura e a drenagem de seios paranasais ou seios da face. E o que são essas estruturas? São regiões ocas de ossos da nossa face e os principais são desse osso frontal aqui que forma a nossa fronte, a nossa testa, e do osso maxilar que forma essa região aqui abaixo das órbitas. Então nós temos estruturas ocas revestidas por mucosa. A gente sabe muito bem quando isso está inflamado, porque aí no processo da sinusite a gente sente aquela sensação de peso no rosto, de dor, de um inchaço, como se tivesse uma pressão forte, exatamente porque tem uma irritação dessa mucosa e represamento de líquido, de muco. Além disso, também drenam na nossa cavidade nasal os ductos nasolacrimais, ou seja, eles unem a nossa região das órbitas à cavidade nasal. Então, o excesso de lágrima flui e drena para dentro da nossa cavidade nasal. Por isso que quando a gente chora, a gente assoa o nariz. Seguindo, a cavidade nasal se abre posteriormente nessa estrutura que a gente chama de faringe. A faringe a gente aprende que é uma região, uma via comum para o sistema respiratório e para o sistema digestório. Por quê? Porque ela se comunica com a cavidade nasal e com a cavidade oral. E ao mesmo tempo se comunica depois com a laringe aqui na frente e o esôfago aqui atrás. Laringe é via exclusiva do sistema respiratório, esôfago, via exclusiva do sistema digestório. Então, ela é uma via comum para esses dois sistemas. Se eu olho a faringe, eu vou ver que ela é uma estrutura muscular. Então, se eu olhasse de trás para frente, retirando a coluna vertebral, eu veria que são músculos todos que se fecham. E se eu abrir eles aqui bem no meio e olhar o que tem lá para frente, então de trás para frente, eu vou ver isso, ó.
a abertura da cavidade nasal, a abertura posterior, então lá na frente está a narina, a abertura da cavidade oral, lá na frente estão os lábios, aqui a abertura da laringe e aqui abaixo a abertura do esôfago. Então, nós temos essa via comum para esses dois sistemas. Quando eu olho agora a laringe, eu vou ver que ela tem importantes funções. Então, ela não só é uma via de condução de ar, uma via aerífera, mas também ela tem que ter estruturas especiais que evitam que alimentos, seja líquidos ou pastosos, né, já mastigados, entrem no nosso sistema respiratório. Então, nós vamos ver que existe uma cartilagem especial chamada epiglote, que funciona como uma telha, conduzindo o alimento por fora, impedindo que ele entre na laringe. Então, ela funciona como uma válvula que impede essa passagem de alimentos para o nosso sistema respiratório. Quando entra, o que a gente tem? A gente tem aquele fenômeno de engasgar, então a gente tosse para eliminar aquela substância que entrou no lugar errado. Além disso, nós vamos encontrar cordas vocais, então o termo popular, cordas vocais verdadeiras e falsas, são estruturas, basicamente as cordas vocais verdadeiras, que permitem a produção de sons da nossa voz. Então, quando nós olhamos numa vista, de novo num corte ao meio da cabeça, nós vemos aqui, atrás da língua, essa cartilagem que funciona como uma telha, que a gente chama de epiglote, e que impede que o alimento entre aqui na laringe. E logo aqui abaixo a gente encontra as cordas vocais, acima as falsas e abaixo as verdadeiras. Aqui na frente tem uma cartilagem importante, muito grande, que tem um aspecto como se fosse um escudo. Então, o que nós vamos encontrar é que essa cartilagem funciona como uma estrutura que dá uma proteção aqui anterior e permite que a gente localize a própria laringe. Se a gente consegue colocar um equipamento, um espelho aqui pela cavidade nasal e olha aqui para baixo, a gente vai ver isso, ó. Essa estrutura em forma de telha, que é a epiglote, aqui e aqui, que seria essa estrutura daqui, e aqui abaixo a gente vê, tanto à esquerda como à direita, as cordas vocais verdadeiras. Quando a gente está inspirando, elas estão afastadas. Quando a gente está prendendo a respiração ou falando, elas estão quase coladas. Então, quando a gente fala, elas se aproximam muito, a gente emite um ar, então a gente faz essas cordas vibrarem e ao vibrar elas emitem, então elas produzem um som, como um equipamento, como um instrumento de corda, como um violão. Então, um som mais agudo, elas estão mais tensionadas, um som mais grave, elas estão mais relaxadas.